Diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Essa é a versão original, mas que nós adaptamos, diga-me com quem andas e eu te direi se és próspero. Por que, Maurício? Por que você transformou a frase? Porque no fundo, se eu digo, diga-me com quem andas, eu digo quem és, eu, através do quem és, eu posso adaptar o que eu quiser. Se eu falo sobre prosperidade, o quem és vai fazer referência à prosperidade. E por que que diga-me com quem andas e eu te direi quem és? Por que que essa frase é uma frase chavão que já existe já há muito tempo? Tenho certeza que todo mundo aqui já ouviu falar, diga-me com quem andas e direi quem és. Não é? Por quê? Porque isso, no fundo, tem a ver com o que a gente chama de conexão energética interpessoal. Conexão energética interpessoal. É como se fosse uma tribo, é como se fosse um grupo que normalmente entendem-se pela linguagem. A linguagem é homogênea, é uma linguagem comum. E quando eu digo linguagem, é linguagem corporal, é linguagem de estilo, é linguagem de pensamento, é linguagem de crenças, é linguagem de comportamento. Então, forma uma tribo. E se eu entendo sobre comportamentos que levam à prosperidade, eu preciso conversar 10 minutinhos com uma pessoa e perceber a linguagem, o comportamento, o que ela entende como ideologia, a filosofia de vida dela. Ela vai transparecer na forma de agir, na forma de se comunicar, e facilmente você percebe de que tribo aquela pessoa faz parte. Por quê? Porque existe nessa tribo uma conexão energética e interpessoal que liga essas pessoas, fazendo com que elas passem a vibrar na mesma frequência. Então é como se elas se atraíssem. No fundo, elas não se atraem. No fundo, elas estão numa estrada invisível, é como se elas estão na mesma estrada, uma estrada invisível, mas que é uma estrada de uma mão única. E que naquela estrada leva do ponto A ao ponto B, e que nesse caminho só tem pessoas que estão naquela frequência. Certo? Porque elas vibram numa determinada frequência pela linha de raciocínio, pela linha de pensamento, pela linha de sentimento, pela linha de ação, linha de comportamento, que interliga energeticamente, faz uma conexão interpessoal, conexão energética interpessoal. Porque tudo que você pensa, tudo que você fala, tudo que você sente, tudo, da forma como você age, vai criar um comportamento padrão. Certo? Eu muitas vezes peço o exercício do espelho. Que é a hora que você olha nos olhos, tá você com você mesmo, é um jogo da verdade, não há razão para mentiras, porque se você mentir para o espelho, você está mentindo para você próprio. E detalhe, você vai saber que está mentindo. Então, quando você fala com você, é um exercício poderoso. Toda vez eu falo no exercício do espelho, que é você chegar na frente do espelho, olhar nos olhos e ter uma conversa franca. É como se você falasse para o seu eu interior e o seu eu interior falasse com você. Então, aquilo é desmistificado, desdobrado. Então, não há razões para mentira. Primeiro, que o espelho não tem ouvidos, não é? Ninguém mais vai ouvir aquilo que você está falando. Então, é um compromisso com a verdade de você com você mesmo. Porque se você falha com essa verdade, obviamente, quem está atrás do espelho é você próprio. E você próprio vai fazer um auto-julgamento daquela falta de verdade que você está tendo naquele momento. Então, nessa conversa íntima, que durante essas 2 semanas eu propus esse exercício com várias situações diferentes, hoje eu proponho o exercício, você fazendo uma autoanálise de reconhecimento de quem é a sua tribo. Quem são as pessoas que você está conectado. Até porque, atrelado a essa informação, existe um outro dado científico até,
que diz que você é a média das 5 pessoas com que você vive mais. Que você, e não estou falando do meu pai, da minha avó, não estou falando da sua família, que você nasceu no seio daquela família e você convive porque por inerência, não é? Eu estou falando de convívio por conveniência, convívio por escolha, não é? Porque você escolhe. Então, quando você enumera 5 pessoas mais próximas da sua escolha, pessoas que você anda com elas, você vai perceber que você vai ser a média das 5 pessoas que estão ali. Então, é óbvio que se você quer elevar a sua frequência, conecte-se com pessoas com frequências elevadas. Mas, basicamente, é você entender que os seus sentimentos, as suas ações ligadas aos sentimentos, das suas emoções, todas elas têm uma frequência eletromagnética, que vai da mais baixa à mais alta. E quanto mais baixa, mais conexão com baixos comportamentos de frequência baixa, tipo raiva, tipo ódio, tipo tristeza. Aí você faz, se às vezes é difícil você reparar em você, porque o exercício do espelho ajuda muito. Por quê? Porque você sai de você. Você fica numa posição em que você está dissociado. Você dissocia a sua imagem, dissocia você daquela imagem que está ali. Então você consegue ver o comportamento do outro, que é você próprio, porque você está dissociado, você consegue analisar um comportamento dissociado muito mais fácil. Por que você às vezes vê 2 pessoas agirem ou falarem e a outra pessoa vem pedir conselho a você e você consegue dar um conselho com muita facilidade e quando é com você próprio você não consegue enxergar isso? Porque você está fora do contexto. E fora do contexto você consegue ter uma visão mais alargada. Esse exercício faz isso. Você sai de dentro de você próprio e consegue ter uma olhada separado de você para você mesmo. Então você analisa que tipo de pessoas, quem são as pessoas, entenda quando eu falo de tipo de pessoas, eu não estou desqualificando nem hipervalorizando absolutamente ninguém. E nem sequer estamos aqui fazendo qualquer tipo de avaliação sobre quem quer que seja, porque nem é função minha, nem é função sua, nem é função de ninguém julgar o comportamento de ninguém, até porque isso é coisa para os juízes, magistrados, pessoas que lidam com a lei, e nós, quando julgamos até muito mais acima do que a questão da lei, queremos fazer julgamento que ao universo compete. Até porque se tem algo em outra pessoa que você não concorda, não se associa, não se identifica, não será certamente a sua troupe, não será certamente a sua vibe, não será certamente a sua tribo. A tendência é você fazer julgamento. E aí, por quê? Porque não é a sua linhagem. Então você se afasta daquilo. Então entenda o que é comportamento de sucesso, frequências em alto nível, e eu estou falando de compreensão, de compaixão, de amor, de perdão, de agradecimento, né? Gratidão. Olha a diferença. Vamos lá embaixo? Raiva, discórdia, inveja, culpa, tristeza, apatia. Viu? Observou sem querer no meu semblante como é que foi assim? Quando eu falei lá em cima, estava com um semblante alegre. Eleva logo a frequência e você fica logo bem, porque você fala de coisas boas. E quando você traz informação para o negativo, a identificação é tão repugnante para o meu comportamento individual, e aí eu volto a contextualizar, não tem a ver com o julgamento. O julgamento é de mim para mim. São escolhas minhas. E eu respeito as minhas escolhas, porque está na minha mão e eu posso decidir, eu decido o que é melhor para mim. Mas não está na minha mão a decisão das outras pessoas, a escolha das outras pessoas. Portanto,
não me é permitido um julgamento. Até porque ninguém é dono da razão, certo? Dono da razão, ninguém é. O que vai acontecer é que, de acordo com as suas ações, poderá ter um resultado que para uns pode ser positivo, para outros pode ser negativo, pode ser aquilo que você busque de uma forma, pode ser totalmente diferente daquilo que outra pessoa busque, de acordo com as visões que ela tem do mundo exterior. E normalmente essa tropa, esse grupo de pessoas que são unidas por uma frequência energética interpessoal, é uma frequência comum, a média, imagina que cada um tem um grau de frequência. Um vai ao 30, outro vai aos 50, outro vai aos 100, outro vai aos 200, outro vai aos 10. Se você somar e dividir pelo número de pessoas, vai dar a média da frequência, que é exatamente essa conexão energética interpessoal que faz a média do grupo. E essa média do grupo vai, se eu estou dissociado do grupo, se eu vou fazer uma análise, é fácil perceber que tipo de energia eletromagnética aquele pessoal está conectado. E aí eu pergunto, por que eu estou nesse grupo e não estou naquele? Por que eu estou próximo de pessoas assim e não estou próximo de pessoas assado? Por que eu crio repulsa em relação a um determinado grupo que não me identifico? Embora a repulsa aí é uma atribuição pouco inteligente, sem inteligência emocional, né? Porque você está repulsando pessoas, grupos, e não é essa a função da emoção de repulsa. A emoção da repulsa é a emoção do nojo. E você não pode, quer dizer, poder você pode, você não deve ter nojo de outras pessoas, porque a função do nojo, da repulsa, é proteger você de se intoxicar fisicamente com algo que você coma, ou ingira, ou aspire, ou o que quer que seja. E por isso você tem essa repulsa. E essa repulsa te protege. Agora, o emprego não inteligente, né? Ou seja, não usando a inteligência emocional, nós já falamos sobre inteligência emocional, você vai usar a repulsa para grupos de pessoas. Aí você acha que o seu grupinho é o melhor de todos. Não é? E aí você supervaloriza pelo negativo e ainda se acha melhor. Mas o importante é você ter essa capacidade de entender, como se você pusesse uns óculos, e ao colocar os óculos, você vê uma cor de frequência naquele grupo. E aí você pode atribuir, e mentalmente, imagina que você, se eu falo para você, qual é a cor da raiva? Você consegue imaginar uma cor qualquer. Para mim pode ser uma, para você pode ser outra. Então imagina a cor da raiva. Então imagina que essa cor da raiva seja a cor da baixa frequência. Agora imagina a cor do amor. Aí eu vou imaginar uma cor, você vai imaginar outra, cada um tem uma cor que vai escolher para o amor. Então pega essa cor do amor e simboliza ela como cor de alta frequência. E a cor da raiva, que você escolheu, como a cor da baixa frequência. Então o que vai acontecer? Se eu peço a você para botar os óculos e você passa a enxergar a cor dessa conexão energética interpessoal daquele grupo, aí você enxerga o grupo vermelho, por exemplo, partindo do princípio que você tenha escolhido vermelho para raiva. Por que eu falei vermelho? Porque quando eu mandei vocês escolherem, eu também escolhi. Para mim, a raiva ficou em vermelho. Mas tem gente que acha que a raiva é branca e acabou. Tá certo? Tá. Eu estou melhor que o outro? Não. É a minha interpretação. É a minha leitura. Então, quando eu ponho esses óculos, eu consigo identificar a cor da frequência daquele grupo. Porque esse grupo está associado energeticamente pela forma de pensar, pela forma de sentimento que nutre entre eles, pela conversa que eles têm, pelo linguajar que é utilizado, pelo tipo de imagens que eles preferem enquanto grupo de visualizar, seja na televisão, seja na... Você vai pegar... o que você vê no YouTube? Que tipo de filme você vê no YouTube? E você, se aquilo for uma trope, você vai reparar que o estilo de vídeos
que a pessoa prefere são todos vídeos que interligam uma frequência que tem uma média que pode ser alta ou uma média que pode ser baixa. Então, isso identifica o grupo e identifica exatamente essa frequência energética interpessoal do grupo que, conectado, forma um anel, e aí justifica a frase que já é dita, e eu confesso que eu não sei quem foi que disse essa primeira vez essa frase, mas eu já ouvi essa frase em várias línguas, em vários lugares. Diga-me com quem andas e eu direi quem és. E toda essa situação que eu acabei de dizer aqui justifica essa leitura centenária, quiçá, dessa frase, que por si só explica de que um grupo de pessoas identifica parte de você. Porque você é parte dessas pessoas e essas pessoas fazem parte de você. Não é? Então, inclusive, essa explicação nos dá até um entendimento do que é a nossa interligação universal, em que o universo faz parte de nós e nós fazemos parte do universo. E assim como aquela pessoa, naquele grupo, é representação daquela parte, portanto, ela é parte integrante, ela é o grupo, nós, enquanto fazemos parte do universo, somos parte integrante do universo, somos o universo. E quando eu falo universo, falo energia, né? Porque tudo no mundo é energia. Tudo é energia. E quando eu falo de universo, eu falo de um universo criador, que toda essa realidade que nós vivemos, nessa jornada de vida, de alguma forma, sendo criada, tem uma frequência eletromagnética atrelada e que vai fazer com que você se associe ou não àquele mecanismo de grupo. Por isso as pessoas dizem, diga-me com quem andas e eu direi quem és. E na nossa linguagem, diga-me com quem andas e eu digo se você é próspero ou não. Se você tem uma mentalidade próspera ou não. E aí talvez eu perceba o que você entende por prosperidade. E aí eu entendo se você deseja imprimir uma realidade de prosperidade, de abundância, ou se você deseja imprimir uma realidade de escassez. E aí eu pergunto a você agora, o que é que você vive hoje na sua vida? E o que é que você deseja viver na sua vida? Aonde você está hoje? Ponto A. Onde você está? Estado atual. Onde você deseja chegar? Ponto B. Estado desejado. Será que do ponto A ao ponto B você está alinhado no percurso envolvendo a sua missão de vida, envolvendo a sua essência, e essencialmente você é amor? Todos nós. Ah, fulano de tal é grosso. Ele é amor, ponto. Ah, mas ele matou uma pessoa. Ele é amor. Ele é amor. A menos que seja uma pessoa que tenha alguma... Aí estamos já a falar de questões de alguma patologia mental que rompe essa ligação com a essência, rompe essa ligação com alguma psicopatia que não tem nada a ver, porque não é a minha área. Eu sou médico-dentista, trabalho com programação neurolinguística, estudo física quântica, estudo neurociência dentro da linha básica de informação desse sentido, para trabalhar prosperidade. Eu transformei a minha vida de acordo com todo o procedimento que eu resolvi desenvolver, percebendo todas as pessoas que andaram ao meu redor, partilhei com pessoas que estavam ao meu lado, aquilo que eu considerei ser, para mim, a abundância de informação com um propósito, e ao partilhar, eu levei pessoas também à prosperidade. E isso vira missão de vida, né? Porque está alinhado com o meu propósito. E aí, eu consigo olhar para o lado e perceber quem são as pessoas que estão ao meu lado. E depois você não admira nada quando você está muito mal, que você vai encontrar uma série de pessoas muito más. Muito mal também mentalmente.
E depois, o que acontece? Essas pessoas sentam para conversar, o que elas falam? Elas só falam da desgraça alheia e delas próprias. Elas só contam questões de desgraça em relação a ela própria e aos outros. E aquilo até aflige quem não está naquela frequência. Então há uma tendência natural das pessoas se afastarem. Quem não está na mesma frequência. Mas também tem uma tendência natural de pessoas se aproximarem quando a frequência ligam na mesma onda. Entende? Então, é impossível você achar que que as pessoas que te ligam não têm uma ligação entre si. Elas têm uma ligação e uma ligação forte entre elas. Tá bom? E por isso eu decidi trazer essa informação para você perceber que a questão da ligação interpessoal, né, essa conexão energética interpessoal, ela existe de fato. Então, por quê que eu estou fazendo isso? Para eu analisar o seu comportamento? Nem por isso. Para eu fazer um julgamento daquilo que você faz ou deixa de fazer? Longe de mim. Para eu perceber se você está no caminho da prosperidade, ou está no caminho da abundância, ou está no caminho da escassez. Não é esse meu papel. Como eu disse a você, eu não levo pessoas no colo. Eu dou braço às pessoas e caminhamos juntos. Eu não abro portas. Eu dou a chave e você abre se quiser abrir. Então, isso é um despertar de consciência. Isso é um expandir de consciência. É trazer um questionamento que habitualmente não é um questionamento visível, mentalmente falando, para qualquer pessoa. E ela nem se dá conta de que o reflexo da frequência eletromagnética dela se espelha na trope em bom sentido, tá bom, gente? Eu não estou denegrindo o que quer que seja com qualquer tipo de linguagem. Eu, quando falo tropo, quando falo tribo, quando falo grupo, em nenhuma dessas situações há nada que traga um conceito pejorativo ou um conceito que agregue valores mais do que o outro, negativo. Estou dando vários exemplos de linguajar relacionado a um grupo para que você entenda e eu atinja diversos grupos de pessoas. E aí sim, talvez eu esteja trazendo uma informação nova, uma oportunidade nova, para que você pare, pense, analise, e lá está, com o exercício do espelho, se você quiser usar, se dissocie do seu personagem, avalie tudo que está ao seu redor, perceba quem são as 5 pessoas mais próximas, entenda qual é a linguagem dessas pessoas. Entenda qual é o comportamento. Será que todas essas pessoas que você convive são pessoas destemidas, empreendedoras, decididas, determinadas, focadas, pessoas que não adiam, não é? Ou não, ou seja, como é que eu posso dizer? A pessoa que tudo que tem que fazer faz, em vez de adiar para depois. Será que esse grupo de pessoas que você vive, você é capaz de entender essa linguagem de comportamento? Ou será que as pessoas que você convive têm o hábito de deixar a vida passar? Ou seja, uma coisa é você ser, imagina que seja um comboio, né, um trilho, andando um trem em cima, um comboio. Tem pessoas que são carruagens e que são levadas por esse trilho. Mas tem pessoas que estão ali na frente a conduzir essa carruagem. E o planeta é todo assim. Todo. Tem pessoas que conduzem e pessoas que são conduzidas. E aí a questão está dentro da escolha. E quando você percebe que você pode, como eu falei, se dissociar do seu personagem, entender o seu comportamento, e se você não entender o seu comportamento mesmo dissociado, avaliar o comportamento da média, do médio comportamental das 5 pessoas mais próximas de você, talvez você consiga
definir um perfil. Será que essas pessoas são pessoas de sucesso? Será que essas pessoas... Nota bem, aí pega um menino ou uma garota de 16 anos, vai dizer, porra, mas esse cara já estava falando pessoas de sucesso com 16 anos. Mas o que é sucesso? Sucesso é quando você consegue levar o seu desejo do ponto A ao ponto B com êxito. E isso é feito em qualquer fase da sua vida. Eu, quando falo de sucesso, não falo de sucesso empresarial. Eu falo sucesso para a sua vida, para o seu estilo de vida. Então, será que as pessoas que andam com você, que estão do seu lado, que partilham o seu dia a dia, pessoas que fazem, ou partilham aquilo que você faz com o comportamento delas também, será que isso é aquilo que você deseja para a sua vida? Será que você, como eu falei, é o maquinista, ou você é o comboio? E pior, será que você não é o maquinista, nem o comboio? Ou seja, você nem leva, nem se deixa levar, mas você fica parado ali do lado de fora do comboio, vendo o comboio passar, vendo as coisas acontecerem, sem fazer parte do acontecimento, sem fazer acontecer. E então, esse tipo de avaliação, muitas vezes nós não paramos para pensar, nem sequer verificamos da possibilidade de isso de fato acontecer com essa intensidade. E nem sequer pensou-se na possibilidade de dissociar e analisar a questão como um todo. Por isso, o tema da live de hoje fala exatamente sobre as pessoas que vivem e convivem com você, desenvolvendo uma conexão energética interpessoal que poderá ser analisada, se forem medidas com médias de frequências baixas ou com médias de frequências altas. E daí, diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Diga-me com quem andas e eu direi se tu és próspero ou não. Porque o comportamento ele é interligado pela frequência média desse mesmo grupo das pessoas que andam em conjunto, da mesma tribo, da mesma linguagem, dos mesmos sentimentos, dos mesmos comportamentos e dos mesmos resultados. Certo? Então foi um abrir de olhar para essa cena que eventualmente pode ser que você ainda não tinha pensado nisso.